Então, pessoal, aqui estou eu novamente, professor Ricardo, de História, né, do curso Anglo, mais uma vez para trazer para ti uma dica importante, uma dica quentinha, né, um grande bizu que a gente costuma falar aqui. Como nós combinamos, eu sempre vou trazer isso à tona, como foi combinado no nosso aulão, né, estamos aqui de novo para te dar uma bela de uma dica. O Enem, ao longo desses anos, de 2008 a 2014, as questões de história propriamente ditas, elas estão voltadas para as questões, para os grandes chamados movimentos sociais, né? A luta pelos direitos humanos e tudo mais. As questões sempre vêm voltadas para isso. E depois que a gente gravou aquele vídeo falando sobre a questão da Brasil republicano, uma outra questão, um outro tema que é bastante comum, aquele que a gente costuma dizer sempre cai, é a história da escravidão. Trabalho escravo no Brasil. Cara, trabalho escravo no Brasil, ele vai passar por 3 períodos históricos. Porque nós sabemos que a escravidão, né, ela passa a ser utilizada, né, como mão de obra predominante a partir do século XVI. Nós temos um breve período na história do Brasil, cerca de 30 anos, em que foi utilizada a mão de obra indígena, só que a gente não pode falar em escravidão em virtude, porque não havia trabalho compulsório, havia uma prática muito comum chamada de escambo, que tu conheces muito bem. Mas a partir de 1530, com a implantação da lavoura canavieira, nós temos paulatinamente o indígena sendo introduzido como mão de obra escrava e acabou sendo substituído pelo trabalho, pela mão de obra escrava africana. Esse período de escravidão, ele continua ao longo do período colonial e ele vai se estender ao longo do período colonial, do período imperial. Lembrando aos amigos que o período imperial é dividido em 3 etapas. Uma primeira etapa de 1822 até 1831, que a gente chama de Primeiro Reinado, ou Primeiro Império, com a abdicação do imperador Dom Pedro I, no dia 7 de abril de 1831, começa o período regencial. Curiosamente, ele também tem uma duração de cerca de 9 anos, até que a posse do sucessor Pedro de Alcântara é antecipada em 1840, com o golpe da maioridade, e aí nós temos o período mais longo do segundo reinado, que é do período imperial, que é o segundo reinado, ok? E a escravidão, que começa a ser introduzida no início do século XVI, ela só vai terminar lá no final do século XIX, 13 de maio de 1888, Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, redigida por um ilustre pelotense, Ferreira Viana, e aí nós temos o fim do trabalho escravo no Brasil, a abolição do trabalho escravo. Apesar de tudo, aqui vai o bizu, a Lei Áurea, ela aboliu a escravidão. Porém, nós, em 2015, é frequente assistirmos em noticiários, telejornais e tudo mais, notícias sobre o trabalho escravo. Tem uma curiosidade na Lei Áurea que talvez tu não saibas. A Lei Áurea, ela dura 100 anos. E veja só que coincidência. Exatamente 100 anos depois, 1988, é promulgada a nossa atual Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, Ulisses Guimarães. E você sabe o que diz nessa Constituição acerca da escravidão? A escravidão passa a ser considerada uma prática proibida no Brasil. Mas entre ser proibida e ser praticada, existe uma grande diferença. A gente sabe, é muito comum aparecer notícias, reportagens, até mesmo documentários sobre a permanência, a existência, a continuidade do trabalho escravo no Brasil, principalmente em regiões afastadas dos centros urbanos, principalmente nas regiões do norte e do nordeste. Então, escravidão é um tema que sempre vai aparecer no teu Enem, ok? Obrigado por assistir esse vídeo, né? Essas foram as dicas do Anglo e, de novo, né? A gente vai estar sempre junto e toda vez que a gente estiver junto contigo, a gente vai te desejar uma grande prova, ok? Porque a gente sabe que tu vai fazer uma grande prova. Um abraço a todos e até as próximas dicas, meus amigos. Até mais.